Eu queria fazer alguns vídeos esboçando algumas conclusões que eu tive de todos os meus estudos que eu fiz até hoje. Serão aspectos mais filosóficos, porque eu ainda não me sinto apto e muito menos autorizado para falar sobre minhas ideias sobre a teologia e a doutrina da igreja. Mas o que eu quero falar agora também eu considero muito importante. Primeiramente, partindo do dado da revelação do Deus uno e trino, a criatura ela vai possuir a semelhança do Criador. As criaturas racionais possuem a imagem de Deus, enquanto que as criaturas materiais possuem a sua semelhança. O homem, o ser humano, por ser um misto dos dois, possui tanto a imagem quanto a semelhança de Deus. Deus se revela no Antigo Testamento como Yahvé ou Yahuwah. Não sabemos a pronúncia. Porém, seu nome é escrito com 4 letras. Yud, Re, Vav, Re. Isso eu interpreto como uma forma de que Deus se revelou desde o Antigo Testamento enquanto a Trindade. E o quarto momento vai ser a repetição do segundo. Portanto, falemos primeiro dessa primeira letra, desse primeiro aspecto que Deus imprimiu nos seres racionais. O intelecto ou entendimento é a capacidade que nós temos para entender coisas diferentes. Nós abstraímos de vários exemplares uma ideia única e agrupamos ela ao lado de outras ideias. Na filosofia grega e no Antigo Testamento, acredito que o termo que melhor descreve essa capacidade do ser humano é o nous. E a imagem que o nous tem no corpo humano é especificamente o cérebro. Essa capacidade noética do ser humano se exercita no trivium e se conclui na filosofia. Para exercitar essa capacidade, o trivium usa da arte da lógica para desenvolver o raciocínio humano. Ele vai pegar aquele material que já está disponível na mente do aluno e a partir desse próprio conteúdo ele vai extraindo consequências inerentes, internas, do qual você não precisa sair do objeto, nem procurar nada além dele. É uma estrutura que já estava lá desde o início. A filosofia, como um todo, ela vai se utilizar dessa capacidade tanto na lógica em si, quanto na metafísica, quanto na analítica, principalmente se estivermos pensando em Kant.
uma teoria que eu imaginei-me sozinho era de que pode ser bem bobo, mas que uma forma de tentar aproximar a lógica de Hegel de um discurso mais religioso seria tentar enxergar nos coros angélicos uma divisão da lógica subjetiva. Como Hegel dividiu a lógica em objetiva, se tratando de conceitos puros, e da lógica subjetiva, esses conceitos com uma lógica interna, cada coro angélico seria o guardião ou o interpretador direto de algum aspecto da realidade. Os anjos, como seres mais simples do mundo espiritual, teriam como estrutura interna o conceito. Então, qualquer conceito para eles é translúcido. E isso os definiria. O mesmo com o arcanjo e o juízo. O arcanjo compreende perfeitamente o conceito, mas ultrapassa, sendo limitado pelo juízo. E o principado contempla juízos e conceitos, mas ele se define pelo silogismo. Isso também se dá com os coros do conceito objetivo, das potestades, virtudes e dominações, que na teologia tradicional, geralmente, na teologia não, na catequese tradicional, são dito que esses anjos de um coro intermediário, eles executam tarefas cósmicas. Tem uma função maior no universo físico, acima dos conflitos humanos. E por fim, a última hierarquia está mais voltada ao Criador. A divisão que eu fiz aqui mesmo, tentando comparar com Hegel, não combina muito. A tradicional é bem melhor. Os tronos guardam o poder de Deus, os querubins a sabedoria de Deus e os serafins o amor de Deus. Se interpretarmos da forma que eu estava colocando aqui, os tronos são contempladores da ideia da vida, os querubins da ideia do conhecimento e os serafins da ideia do absoluto. Ou então, os tronos contemplam a ideia da vida, os querubins a ideia do conhecimento teórico e os serafins do conhecimento prático. A ideia absoluta seria algo interno mesmo de Deus. Outras coisas vão ter o aspecto do intelecto, mas não vão ser ele de fato, mas vão ser uma representação em cada lugar. É como entrar numa casa cheia de espelhos e cada espelho vai refletir uma parte do todo e vai refletir também outros espelhos. Então você pode encontrar essa mesma divisão em lugares menores. Talvez essa seja uma dificuldade entendendo Hegel, que ele parece tudo muito linear e falta horizontalidade. Assim como na Suma Teológica, na qual São Tomás ele fala que cada ideia vai manifestar em certa medida o verbo eterno. Então, na medida em que ele se distancia do verbo eterno, vai ser uma ideia mais ou menos perfeita. O exemplo que eu pensei e que sempre fiquei rodando na minha cabeça era a ideia de cavalo e a ideia de zebra. Eu não gosto de pensar muito em
que eles fossem uma ideia diferente, uma espécie diferente, mas eu creio que é bom para fazer esse exercício. Por exemplo, o cavalo e a zebra ou outros animais semelhantes, eles de fato eles devem copiar o verbo divino de uma forma bem parecida. Porém, cada um deles está ligado a um habitat diferente. Então, o próprio habitat também deveria ser uma ideia. E a ideia dentro de uma ideia não está numa relação linear com essa ligação direta com o divino. Mas são como que paradas. No Gênesis foi bem tratado isso, que a estrutura dele, da criação, foi que primeiro Deus criou os ambientes e depois criou os seres que habitam esses ambientes. Assim, se a gente pensar na lógica como um todo, a lógica do ser e da essência, ou seja, a lógica objetiva, foi a criação dos objetos, ou da possibilidade desses objetos. Enquanto que a lógica subjetiva é a criação dos próprios seres, que são estruturados de tal forma que eles habitem esse mundo já criado. Na fenomenologia, essa etapa é o próprio entendimento. É a capacidade de abstrair do ser humano. Que Hegel vai criticar muito, né? Sobre pensadores, o nosso hábito de se ater a essas considerações estanques de tudo. Mas é um momento essencial da intelecção, do pensamento. Gravei essas ideias meio confusas também para esclarecer meu próprio pensamento e para já compartilhar um pouco daquilo que eu elaborei com muito carinho depois de muito refletir. Ainda assim, estou muito longe de conseguir fazer isso, estruturar esse pensamento de uma forma que seja compreensível e que realmente possa ajudar os outros nas suas próprias reflexões. Porém, muito obrigado pela atenção, pela consideração. Amanhã tratarei do Logos e suas implicações.